Fala galera, beleza? Aqui é o Torari e hoje a gente vai reagir aos novos episódios de One Piece, que é lá em Jughead, né? Então bora lá. Não adianta mentir, eu sei que você também já tá morrendo de saudades do arco de Egghead. Até porque ficar 6 meses sem episódios é um pesadelo que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Isso é Então, verdade. pensando justamente em você, eu resolvi trazer os melhores episódios de Egghead do ano. Direto ao ponto pra você ver tudo o que já aconteceu até agora nesse arco maravilhoso. Então Caraca! já pega sua pipoca e sem mais enrolação, bora pro vídeo. O episódio 1100 de One Piece já começa com o corno do Akainu dando porrada na mesa e perguntando o que os chapéus de palha estão fazendo em Egghead. Esse barbudão fala que de acordo com os relatórios, eles estão do lado do Vegapunk. Aí o Akainu vê que as coisas começaram a ficar complicadas. Os marinheiros falam que a CP0 tentou entrar na ilha, mas o Shaka e o Pitágoras não quiseram deixar não. Então o Akainu saca que o Vegapunk já estava sabendo do objetivo da CP0, de trazer a cabeça dele pra casa. Então foi por isso que a CP0 teve que entrar na base da porrada. O Akainu fala que isso é quase uma declaração de guerra contra a tripulação do Yonko, e queria que os molecotes da Cypherpool tivessem perguntado antes de agir. O loirinho fala que eles já perderam a comunicação com a CP0, então não sabem de mais nada. Mas a marinha também vai usar suas cartas secretas, e o Akainu manda o Kizaru pra resolver essa bagaça. Pra sorte dele, o Kizaru já tava indo pra ilha de Egghead. Ô gente, desculpa por ter cortado aí, é que tá tendo muito barulho, aí não daria pra fazer o react. Mas agora vem pro lugar mais silencioso e bora continuar. Fala pra mandarem o Luffy esperar até a marinha chegar com reforços. Não importa o que aconteça, ele não pode encostar um dedo sequer no Luffy. Lá na ilha de Egghead, tava todo mundo evacuando porque aquele lugar ia virar um campo de guerra. O Jinbe manda o Chopper levar a Bonnie porque ele vai carregar a Atlas até o Frank. A menina tá toda arrebentada e alguém tem que cuidar disso, né? O Jinbe fala pro Luffy vir junto com eles, mas quando foi ver já era tarde demais. O moleque já tinha sumido de vista e tava pronto pra descer a porrada no Rob Lute, que tava exibindo todo o seu shape só pra fazer uma inveja no Luffy, que é magrelo desde o primeiro episódio. O Luffy manda eles irem na frente pra cuidar da Atlas, porque agora ele tem assuntos a resolver. E o Jinbe fala que isso não é nada bom. O Mugiwara manda um olha o que você fez com ela, mas o Rob Lute fala que tava cagando pra isso. O Kaka e a Stussy falam pro Lute parar, porque ele tá arranjando problema pra cabeça. Mas esse cara é muito rebelde, não quer nem saber. O Luffy fala que deixa o resto com o Jinbe e o Chopper. Pega um impulso tão forte que o chão até quer. Nossa Ele dispara com um senhora. socão monstruoso no Rob Lute, que defende e compra a briga do Yonko. Todo mundo já faz uma cara de agora já era. O cara de pombo mete uns golpes de karatê pra cima do Luffy, mas ele desvia de tudo e mete uma bicuda dupla bem no poste do inimigo. Os dois ativam seu haki do armamento e começa uma trocação de socos insana. O pilantra do Lute ainda tá indo só na base da dedada de ferro. O Luffy tenta acertar no meio da fuça dele, mas ele desvia e dá uma palmada que manda o Luffy pra longe. Só que ele cai numa pose traumática pro Rob Lute. Pergunta o que é aquilo no pôster de procurado dele. Então o Luffy pergunta se ele tá curioso. E quem não tá, né? Então melhor que explicar se ele tá curioso. E quem não tá, né? Então melhor que explicar, ele vai mostrar na prática. O Luffy começa a fazer um yoga lá pra controlar a respiração e começa a se concentrar. Então os tambores da libertação começam a tocar. Aparecem a Akuma no Mi do Luffy e ele se transformando no deus mesmo que desceu o sarrafo no Kaido. Sim, ele está de volta. Começou a tocar um samba muito louco, feito pra chamar responsa. Ninguém tava entendendo, não era nada. Então ele incorpora o Jack Frost e seu cabelo fica branco, até que começa a soltar uma aura destrutivamente poderosa que começa a quebrar todo o terreno só por ele simplesmente existir. Cara, o Joy Boy já teria sido voltou. derrotado só nessa daí. Mas não se esqueça que ele tá lutando contra um psicopata. O Rob Então. Lute abre um sorrisão, porque agora o negócio vai pegar fogo. O Luffy começa a coringar enquanto fica mudando de forma. E isso é uma surpresa até mesmo pro Jinbe e pro Chopper, que nunca tinham visto de perto a nova forma do capitão. O terreno tá todo balançando e o Rob Lute fala que isso vai ser divertido. Mas ele pisca os olhos por um milésimo e olha o capeta que apareceu na frente dele. Então ele tomou uma porrada que fez ele sair voando tão longe que derrubou até um prédio do tamanho do Kaido. Depois dessa pequena demonstração de poder, o Luffy começa a cambalear como se tivesse acabado de tomar 10 litros de cachaça. Lá pelas câmeras, os Mugiwaras estavam vendo era tudo e perguntam o que diabos era aquilo. O Sop fala que o Luffy virou branquelo. Olha quem fala, né? A Nami falou que esse é o Luffy que chutou a bunda do Kaido. E o Shaka fica incrédulo com o guerreiro branco. Até o Vegapunk lá do outro lado sentiu o poder do maluco. O Luffy começa a chamar o cara de pombo pra lutar e pergunta se ele já caiu só com um peteleco desse. O Rob Lute fala que o Luffy é abusado como sempre, e isso deixa ele com os nervos à flor da pele. E se achou que só o Luffy tinha uma nova forma surpresa, sabe nada, inocente. O Rob Lute vira uma onça pintada Super Saiyajin que até o diabo treme se passa dentro. E olha a cara desse maluco, com uma sede de sangue sinistra, parecendo que cheirou 3 kg de tangue de maracujá. Os chapéus de palha ficam cagando de medo e se perguntam se ele sempre foi assim. O Kako tava desesperado falando pro Rob Lute parar, porque eles ainda não têm permissão de agir. Mas esse cara tá tão adulterado que nem se a mãe dele ameaçar bater nele com chinela havaiana de 3 centímetros de grossura, ele para. Então ele começa a rodear o Luffy na velocidade da luz, e o Shaka fala que isso é muito raro, porque quase sempre que uma Zoan desperta, ela rouba a personalidade do usuário. E o Luffy já tava ficando tonto de tanto que o tigrinho rodopiava. Só que o haki da observação dele tá em dia, né? E ele consegue desviar do ataque tranquilamente. Mas se pega nas vistas, já era. O moleque ainda é debochado e manda o Lute pegar ele. Tá gastando energia aí, mas esquece que quando suas forças acabam, ele fica parecendo uma múmia ressecada, que não consegue mexer um músculo sequer. O Chopper e o Jinbe, que não são bobo nem nada, já estavam metendo o pé de lá, falando que era pra ele pensar melhor antes de começar uma guerra.
Mas foi eles que começaram, né? Ninguém mandou fazer aquilo com a Atlas. Eles saem se pendurando Então. de prédio em prédio no estilo Miranha. A perseguição tava insana. O Vegapunk aparece no laboratório perguntando pro Shaka se o Guerreiro Branco apareceu. O Frank fica louco por conhecer o verdadeiro Vegapunk. E o Soap fala, ué, você não tava lá embaixo não faz nem 2 minutos? O velho pergunta o que aconteceu com o Luffy. E a Nami não sabe de nada, mas fala que esse é o poder do chiclete, tá sabendo legal, hein? Ela fala que ele tem a fruta Gomu Gomu no Mi. Mas o Vegapunk fala que não existe essa fruta do diabo na antiga enciclopédia das Akuma no Mi. E é claro que fica assustado. Fica encantado e fala que ele é lindo demais nessa forma. Esse velho tá querendo é pagar um iPhone pro Luffy. Ele fala que não via a hora de conhecê-lo. E o Sanji fala que se ele sabe de alguma coisa é pra jogar na roda. Mas o Sanji fala que não pode ser. O Luffy é só um idiota. Mas era isso mesmo. Um guerreiro da libertação que faz papel de bobo e faz as pessoas sorrirem. Também conhecido como Nika, o deus do sol. Meu parceiro, até eu arrepiei daqui. A Nami fala que nunca ouviu falar desse nome. Mas é normal, já que ele foi apagado da história. Mas enquanto tiver pessoas que acreditam em Nika, sua existência nunca ia deixar de existir. O velho fala que todas as coisas são trazidas ao mundo porque são desejadas. E as Akuma no Mi são um exemplo perfeito disso. Então todos os poderes representam os diferentes futuros da humanidade. Então por ser contra a mãe natureza, eles são odiados pelo mar. E é por isso que os usuários de Akuma no Mi não conseguem nadar. Ele fala que os usuários avançados são aqueles que vivem até Cypherpool. O episódio... Ô, gente, é só eu que percebi? Ou o poder do Luffy quando ele tá no Gear 5, né? Ele parece os desenhos animados, né? Tipo o Looney Tunes. Que o jeito dele é igualzinho, né? De 1101 de One Piece já começa com o alarme tocando na cidade toda, com um tom preto e branco na tela que mostrava o clima de tragédia que tava naquela ilha. O Sentomaru tinha acabado de ser apunhalado pelas costas pelo Rob Lute e tava caído no chão tirando um ronco. O Luffy vai correndo até ele pedindo desculpa por ter distraído ele, mas o gordinho pede pro Luffy não subestimar ele, porque é lógico que ele tinha percebido. Ele só não conseguiu bloquear a tempo. E olha a cara de psicopata do Tigrinho, meu parceiro. Ele ficou assim depois que o povo começou a falar que o aplicativo dele era golpe. O Rob Lute fala que ele é muito teimoso e manda ele desmaiar de vez. Então o Luffy começa a se preparar pra dar uma arrancada cabulosa pra cima do Lute. E desvia do soco dele e ainda mete um porradão na boca do estômago do menino Jack Frost, que é arremessado ao infinito e além igual a equipe Rocket. Ele tá querendo mandar o Sentomaru de arrasta pra cima, porque só assim os serafins vão poder obedecer os agentes do governo, já que o rank de autoridade do Sentomaru é maior. O S-Beer e o S-Hawk estavam numa perseguição insana atrás do Kaku e da Stussy. O Tigrinho pega um impulso tão forte que o chão até quebra. Ele pula pra cima do Sentomaru, louco pra comer um bife assado. Mas o Luffy manda ele voltar a atacar os bois do Chico Bento, porque aqui ele não vai comer ninguém não. E mete um Gomu Gomu bicudão que faz o maluco sair voando pra longe e quebrando todos os prédios que ele saiu batendo. Nossa Só que o Luffy girou tanto que ele até perdeu o controle e quase se inscreveu numa batalha de Beyblade. O Jinbe manda o Luffy parar de enrolação porque eles tinham que ir logo até o Vegapunk, senão eles não iam conseguir salvar a guria. Mas ele falou que girou demais e não consegue mais parar. E a partir de hoje ele se identifica como Furacão Katrina. E do nada ele incorporou o Zoro e conseguiu se perder numa estrada reta. O Luffy girou tanto que acabou se enterrando debaixo da terra e virando uma marmota. O S-Hawk tava fatiando todos os agentes do governo de uma maneira tão absurda que eu tenho até medo de como seria se o Mihawk verdadeiro tivesse aí. Enquanto o S-Shark fazia o chão se mexer igual a moeba, criando uma tsunami sem água. O Kaku fala que os serafins não vão parar tão fácil. E se eles continuarem matando uns aos outros, eles que vão sair perdendo. A Stussy fala que eles são só crianças, mas são assustadores. E pode parecer que ela é uma novinha, mas não esquece que a verdadeira Stussy tem entre 90 e 857 anos. Nossa, lá nas câmeras, o Vegapunk fica tristão, que o Sentomaru teve que interpretar o papel do Ace virando uma rosquinha. Mas levando em consideração que o Sentomaru é um pouco mais gordinho que o Ace, caberia mais uns furos aí pra ele ficar parecendo um afo. O Frank começa a chorar horrores, perguntando pro Vegapunk se a habilidade daquele maldito Jinbe criança era o poder da Sui Sui no Mi, a fruta do seu mais fiel camarada da família Don Quixote, o grande Senhor Pink. Ele fala que não existe duas Akuma no Mis iguais e pergunta se por acaso seu best friend foi de arrasta pra cima. Mas o velho diz que agora ele é um prisioneiro de Impel Down. E o Frank fica felizão de saber que seu brother tá bem e pergunta como é que ele conseguiu criar uma Akuma no Mi igual a do mano da chupeta. Mas o Vegapunk fala que dá pra criar artificialmente qualquer fruta do tipo Zoan. Mas é claro que as Smiles que foram criadas pelo Caesar não contam. A Nami fala que por ela aquele vagabundo podia sentar no colo do Capê. As Smiles são muito arriscadas, porque só uma a cada 10 pessoas conseguem o poder da fruta. E quem não consegue fica parecendo o Gear 5 do Luffy, indo de qualquer coisa. O velho fala que com muito tempo e dinheiro, pode ser que eles consigam criar até mesmo as Akuma no Mi especiais. Mas não é certeza que elas vão ter um despertar igual das originais. Ele tentou o máximo possível recriar as do tipo Logia. Mas essas aí são difíceis até pro velho. Só que se ele descobrir como é o fator de linhagem de uma paramécia, ele pode criar as mesmas habilidades especiais dando um tipo de sangue sinistro. E é esse sangue que corre nos braços dos serafins. Esse é o Green Blood. Para os meros mortais é conhecido como sangue verde. E o Frank vai à loucura quando ele descobre que foi o próprio Vegapunk que criou esse sangue. Então sim, os serafins podem ganhar poderes de Akuma no Mi. E é esse Snake que usou o poder da própria forma original dela, petrificando todos os otários do governo com o poder da boa Hancock. O que é bem suspeito, já que pra esse poder funcionar eles têm que se apaixonar pela beleza dela, e ela é só uma criança. Mas como a gente não quer ver o Oda sendo preso antes de revelar o que é o One Piece, a gente releva. O velho fala que os serafins representam a maior invenção de toda a história da ciência. A maior invenção que ele pôde criar em toda a história dos mares de One Piece. O S-Beer deixava o seu
seu ataque da pata pequenininho pra crescer e explodir todos os agentes de uma só vez. E por causa dessa força absurda, eles são chamados de a forma mais poderosa da humanidade. A Nami pergunta se foi por isso que os Chichibukais perderam seus postos. E o Usopp fica maluco com essas coisas que o velhote criou. O Sanji saca que originalmente o Serafim seria uma arma da marinha, ou seja, seria uma ameaça pra eles. Mas como a marinha tá atrás do cara que criou eles, pode esquecer tudo, meu filho. O povo da cidade viu o buracão do Lute na parede, lá é ele, e foi correndo até o Sentomaru. Mas o gordinho fala pra eles recuarem, porque aquele capeta ainda não tinha sofrido um único arranhão. Então ele começa a sair do buraco com uma aura cabulosa, que até o diabo treme na frente desse cara. É o bicho papão que conta a história do Rob Lute pro filho. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Ó, gente, os créditos vai para esse daqui, ó. O Luke Anime. Tipo assim, é graças a ele que eu tô trazendo esse vídeo. E ainda tem mais uma cacetada, ó. Ainda. Se vocês quiserem que eu traza mais, né? Tipo assim, se quiserem que eu traço mais, né? Mais desses episódios, tipo assim, deixa muito like e se inscreve que eu posso trazer. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve e deixa o like pra me ajudar, né? A chegar a 10 mil inscritos, né? Mas a gente tá tentando chegar aos poucos, então é 3 mil. E é isso. Tchau, tchau.